Então, hoje, o tema que temos para analisar é a vigilância. E eu, em busca de imagens que ilustrassem o tema, encontrei esta, muito interessante, porque nós, às vezes, para vigiarmos, para prestarmos atenção, precisamos de luz, não é? Precisamos de luz. E ali alguém procura alguma coisa e alguém se esconde, não é? Nós à procura de nós mesmos. Foi assim que entendi esta imagem e tantas vezes nós escondidos de nós mesmos, não é assim? Mas vamos ver então qual é o significado de vigilância. Eu encontrei estes e registrei, com certeza outros haveria. Ato ou efeito de vigiar. Uma atenção desvelada. Um zelo. E lembro-me quando nós tomamos conta de alguém doente, de alguém que precise de cuidados especiais. Também diligência. Interesse ou cuidado que se utiliza na realização de alguma coisa. E também me vejo tantos irmãos nos seus trabalhos a usarem de vigilância, a serem diligentes, interessados e cuidadosos. Prudência, a ação de quem age com precaução e cautela. Também isso é vigilância, ser vigilante, usar de prudência. Cuidado, condição da pessoa que está sempre alerta, prevenindo e evitando riscos. E é interessante nós pensarmos, não é? Que o ser vigilante e que está alerta, ele, de facto, pode evitar muitos riscos. Na psicologia, a vigilância é a concentração que nós conseguimos ter durante longos períodos de tempo. Portanto, estamos vigilantes. E eu vejo, então, neste tema que nos foi proposto, vigiar é algo que devemos fazer com atenção, com zelo, com interesse, com cuidado, com prudência, com cautela, com precaução. E questionamos-nos todos nós, vigiar a quem? Vigiar o quê? E vigiar porquê? Foram estas as questões que me coloquei. E esta questão do vigiar, nós a ouvimos aqui muitas vezes, nesta passagem de Jesus, cheia de lições aqui impregnadas nestas frases tão simples. Jesus deixou os seus apóstolos e foi orar. Portanto, afastou-se dos seus apóstolos e naquelas horas derradeiras em que se preparava para morrer às nossas mãos, ele deixou os seus apóstolos, pedindo-lhes que orassem. Mas quando ele regressou, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste falar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É assim, de alguma forma, nós que estamos aqui, estamos um pouco afastados da nossa realidade espiritual. Estamos afastados porque estamos encarnados, mas ao encarnarmos, a nossa carne é fraca, isto é, nós estamos limitados pelo nosso corpo. Não que a carne seja fraca. Aqui o que Jesus queria dizer é que o nosso espírito tem todas as condições, mas estar encarnado é algo que nos limita, que nos diminui a consciência, a lembrança. E então, nesta separação que a encarnação nos dá da nossa vida espiritual, simbolizada ali pelo afastamento de Jesus dos seus discípulos, nós nem uma hora conseguimos estar
não é? Uma hora simbolizando a nossa reencarnação. Nós vimos e esquecemos logo dos nossos propósitos, das coisas que aqui nos trouxeram. Não conseguimos estar ligados, nem uma hora velamos com Jesus. Então vigiai e orai para não entrardes em tentação. Eu entendi assim, e mais entendi depois de ouvir a nossa irmã Ivone falar da nossa reencarnação e do que é preciso, e de toda a preparação que implica virmos habitar este corpo para progredirmos. No fundo, de facto, pensamos que estamos acordados, vivos, e estamos um pouco adormecidos em relação à nossa condição essencial, que é a condição espiritual. Então, a vigilância é sobre nós próprios. No fundo, tal como ali disse Jesus, vigiar nós próprios, porque nós ainda temos dificuldade de aceitar o lobo que todos temos dentro de nós. Por isso é que nos escondemos quando, às vezes, andamos em busca de nós mesmos. O Espírito Emmanuel alerta-nos que as mais terríveis tentações encontram-se no fundo sombrio da nossa individualidade. Nós somos seres que estamos naturalmente em crescimento, mas trazemos em cada reencarnação toda a bagagem da nossa vida. Quando reencarnamos, vimos impregnados com todo o nosso passado, e o nosso inconsciente guarda-o. Portanto, todos os erros e mazelas cometidas estão connosco. Também todos os anseios e tudo aquilo que nós esperamos alcançar. Porque nós temos o esquecimento do passado, nós não temos isso consciente. Mas essas recordações, essas tentações com que nós reencarnamos, elas vêm até nós através da intuição e do sentimento. E é por isso que precisamos ser vigilantes. Porque nós estamos aqui para trabalhar no nosso aperfeiçoamento. E se nós nos compreendemos como seres ainda tão atrasados na escala evolutiva, temos que perceber que trazemos as nossas tendências inferiores. Elas fazem parte de nós. Não são uma desgraça, são a nossa condição. Estão connosco para que nós possamos trabalhar. E elas vão se manifestar naturalmente. Porque nós temos a noção das nossas tendências. E nem todas ainda são saudáveis, são virtuosas. Se nós conhecemos as nossas tendências, as nossas dificuldades, nós temos que ser vigilantes em relação a elas. Porque, assim como nós aqui encarnados, pela sintonia dos nossos gostos, temos o nosso grupo de amigos, também os nossos companheiros espirituais, pela sintonia que fazem connosco, nos acompanham. Por isso, a importância do vigiar. Porque hoje já não devemos ter mais dúvidas de que nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Allan Kardec diz-nos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo: a causa do mal está em nós mesmos. A causa do sofrimento, da dor, está em nós mesmos. E os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Então, estamos rodeados de companheiros, quer encarnados, quer desencarnados, com tendências e gostos semelhantes aos nossos, e nós temos que perceber para onde é que essas tendências nos encaminham. Cada imperfeição nossa é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Porque, naturalmente, já não têm como os tentar.
Então, tudo o que possamos fazer para afastar os nossos companheiros é inútil se nós não nos mostrarmos com uma vontade inquebrantável na prática do bem, com uma absoluta renúncia ao mal. Isso depende da nossa vontade, não é? Da nossa vontade, daquilo que queremos atingir. Então, é contra nós, ou não é contra nós, é por nós e para nós que nós devemos dirigir todos os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é que os atrai, enquanto o bem os repele. Porque estamos sempre juntos, não devemos esquecer, por sintonia, por simpatia, por vibração. Claro que está ali, eu estou a transcrever, e está ali a palavra maus espíritos. Ouvimos aqui muitas vezes, esta era a época, com certeza, a tradução, o mal, ele advém da ignorância. Portanto, todos nós, ignorando, somos levados a equivocar-nos e a praticar ações a que chamamos mal feitas. Portanto, entendamos como ignorância. Então, para desenvolver a vigilância, nós precisamos mantê-la em treino constante, para não sermos conduzidos por pensamentos discordantes, provenientes de encarnados ou de desencarnados. Reparem, nós somos passíveis ainda pela nossa fragilidade, pela nossa falta de estrutura, eu vou dizer moral, emocional, espiritual, porque ainda somos seres a estruturar-nos, temos que ter atenção a todas as tentações, não é? Porque as tentações, elas não estão só do lado da vida, estão aqui também próximas de nós. Então é através do uso constante e voluntário da mente, nessa vigilância constante, que nós atingiremos um estado especial de espírito. Isto é, atingiremos, com certeza, progressivamente, a perfeição. Um uso constante e voluntário. Portanto, para eu ser vigilante, eu tenho que querer ser. Eu tenho que estar usando esse esforço de vigiar a mim mesma. Quem deseja desenvolver a mente tem que vigiá-la a cada segundo de suas horas, para só permitir que ela crie vibrações positivas. Claro que nós sabemos que ainda não conseguimos isso, mas estando atento, eu percebo. E quando vem um pensamento negativo, eu substituo. Eu caio em mim e tento trazer para dentro de mim um pensamento positivo. É um passo consciente, nós temos que estar conscientes disso. E esse passo faz parte do equilíbrio para que a nossa consciência se tranquilize e nós possamos comandar a nós mesmos, o nosso eu interior. Porque quem o comanda, ou quem o deve comandar, somos nós, não é assim? E não deixar-nos ir com os ventos e com as marés. E a nossa preocupação deve ser comandar o nosso eu interior de acordo com as leis divinas. Então, a vigilância deve incidir sobre os pensamentos e os sentimentos, porque sabemos que estas duas coisas em nós se alimentam. A minha forma de sentir alimenta a minha forma de pensar, que depois vai alimentar a minha forma de sentir e de pensar. Então, o pensamento é sempre para nós o primeiro passo da ação. Onde está o nosso pensamento? Está a nossa alma. E por onde a nossa alma passa? Deixa os seus vestígios, isto é, ficam as nossas ações. E nós sabemos que cada ação nossa, ela vai provocar uma reação. É uma lei natural que nós, com certeza, antes de termos consciência dela, pelo espiritismo, tivemos pela física, não é assim? A toda ação corresponde uma reação. E o pensamento é muito importante porque é por ele que nos colocamos em sintonia
uns com os outros, tanto com os encarnados como com os desencarnados. Por intermédio das nossas ondas mentais, nós podemos também auxiliar e ser auxiliados por outras mentes que entram em contacto connosco. Portanto, se podemos ser influenciados e influenciar de forma negativa, também podemos influenciar e ser influenciados de forma positiva. Então, a vigilância faz-se necessária, pois o cotidiano apresenta-nos constantemente situações que nos sugestionam e condicionam. Porque nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para saber dizer sim, dizer não. Estamos aqui para nos estruturarmos. Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Portanto, é natural que constantemente estejam perante nós pessoas, situações e acontecimentos que nos vão colocar na situação de aprendizagem. Então, nós não devemos esquecer que, pelo ato de pensar, permutamos ideias, influenciamos e somos influenciados por mentes afins, tanto podem ser encarnados como desencarnados, que nos estão sempre a sugestionar para que lhe possamos fazer as vontades. E nós dizemos, todos nós, todos os dias, seja feita a vossa vontade, e é do Pai. E nós estamos hoje, com certeza, na nossa fase espiritual, a compreender que fazer a vontade do Pai é fazer a vontade do amor, do bem, é fazer o melhor para nós. Então, nós podemos perguntar, porquê é que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? É no livro dos Espíritos, nos respondem, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Porque são forma que a vida, a divindade tem para nos educar. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Então, a nossa missão, dizem os espíritos superiores, consiste em te colocarmos no bom caminho. E nós muitas vezes sabemos que chegamos ao bom caminho por tentativas e erros, não é? Caímos, levantamos, continuamos, aprendemos, mas assim nos vão colocando no bom caminho. Então, pensemos e registremos em nós que, desde que sobre nós atuam influências más, é porque nós as atraímos. Não nos desculpemos, porque temos muita tendência a nos desculpar. Eu ainda tenho, por isso penso que não sou diferente, a nos desculpar e ver sempre nos outros a origem dos nossos males. Os espíritos inferiores correm a auxiliar-nos no mal que nós desejamos fazer. E só quando nós queremos o mal é que eles nos podem ajudar para essa prática. Porque se desejarmos o bem, eles não estão interessados nisso. Se fores propenso a uma ação negativa, eles estão perto de nós. Se formos propensos a isso, eles estão a ajudar-nos. Mas lembremos, outros também nos cercarão, esforçando-se por nos influenciar ao bem. E todos nós que aqui estamos, vimos com um espírito que nos acompanha e de quem tão pouco nos lembramos, o nosso anjo da guarda. Esse que está perto de nós para, sendo solicitado, nos amparar e nos orientar. Mas temos outros espíritos familiares e amigos de outras reencarnações que nos acompanham. Então, eles estão para nos orientar ao bem. E, desta forma, Deus confia em nós, ao nosso livre-arbítrio, a escolha do caminho, dá-nos a liberdade de ceder a uma orientação ou a outra, para que o trabalho e a decisão e a fortaleza cresça em nós. Então temos, no fundo, que mudar de caráter, que mudar de atitude. E só assim nós vamos trazer para a nossa vida valores que nos aumentam a clareza mental,
a serenidade e a sabedoria. Porque quanto mais nós vamos compreendendo as leis que regem a nossa vida, mais sabedoria nós vamos conquistando, mais serenos vamos ficando. Lembrando Jesus, quando nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque ficamos mais conscientes de nós. Isto determina um despertar da capacidade intuitiva da nossa mente, afastando os obstáculos do caminho. Lá está, com passos conscientes. Então é com vigilância que nós devemos distinguir cuidadosamente a intuição do impulso. Porque, também no livro dos Espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, o pensamento é algo que nós não dominamos ainda muito bem. O nosso pensamento é contínuo, estamos continuamente a pensar e quantas vezes estamos a ser influenciados. Temos que ser muito atentos. O vigiar é fator decisivo para o nosso desenvolvimento interior, pois somos um instrumento e um canal, não só para aquilo que é negativo, mas também de uma vontade superior que se revela com inspirações e instruções. Esta consciência, se nos sintonizarmos para o bem, vai-nos inspirar e instruir no bom sentido. Então, podemos e devemos submeter o que nós desejamos a uma análise clara e objetiva e superar as resistências e reações do nosso ego. Porque nós ainda somos seres muito cheios de vontade orgulhosa, presunçosa, não é? Temos sempre a noção de que estamos cheios de razão. Então, quando nós reconhecemos o impacto que em nós tem uma ideia, boa ou má, nós precisamos cultivar a paciência da espera, até podermos perceber bem qual é a natureza dessa ideia, para não cedermos ao impulso inesperado ou agirmos de maneira errada. Porque a maior parte de nós, de facto, age sem pensar nas consequências. Isto é difícil? É. Mas é difícil porque é o que nós temos para aprender. O que nós já aprendemos é fácil, não é assim? Está aprendido, é fácil. Isto é difícil porque nós estamos habituados a agir impulsivamente, sem pensar, a intervir segundo a nossa vontade. E por isso sofremos, dificultamos o nosso desenvolvimento e a capacidade de abertura para as dimensões mais elevadas. Sintonizamos sempre pelos padrões mais baixos, pelo nosso orgulho, pela nossa teimosia. Somos teimosos, muito. Então, Paulo dizia, na primeira carta aos Coríntios, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nós podemos fazer tudo, de facto, mas nem tudo nos convém. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E nós vamos compreendendo que tudo aquilo que somos é resultado do que pensamos. Porque toda a ação que nós praticamos, ela resulta sempre primeiro de um pensamento. Pensou, plasmou, como dizia o Espírito Emmanuel. Então, devemos ser vigilantes para sermos felizes. Pensemos. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas? Quantas doenças e enfermidades decorrem da nossa intemperança e dos excessos de todo o género? Quantas vezes aquilo que nos revolta seria um passo à frente na nossa evolução e nós não damos conta? Porque quantas vezes isto de acordo com aquilo que vimos, nós estamos sempre a ser testados. Portanto, estamos sempre a encontrar pessoas, situações, acontecimentos que estão
a provocar uma situação de aprendizagem. E nós, quantas vezes nos revoltamos e não percebemos que é mesmo essa a hora do exame? Então devemos estar despertos, atentos, bem acordados e permanecer em oração para aproveitar todas as ocasiões de subir. Mais do que nunca, impõe-se essa recomendação de Jesus: vigiai e orai. Vigiar nossos sentimentos e pensamentos, nossos desejos, nosso comportamento e orar muito, com fervor do cristão autêntico que busca o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios da atualidade, sem nos deixarmos envolver pelas pressões da espiritualidade inferior que constitui o clima que respiramos hoje. Nós sabemos que vivemos entre iguais e nós compreendemos como ainda é o nosso estado espiritual. Portanto, diz-nos Richard Simonetti, situa-se a Terra como um imenso umbral em que multidões de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo, nos rodeiam, em sua vasta maioria composta de espíritos perturbados e perturbadores, semelhantes a nós que estamos aqui, encarnados. Se elevarmos os nossos padrões de pensamento, de sentimento, de ação, também ajudamos a que todos os nossos irmãos espirituais possam também mudar e elevar. Então a proposta de Emmanuel é que em nós mesmos possamos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Porque nós estamos nesta terra, neste mundo, por uma dádiva divina e, no nosso estado evolutivo, não conseguimos atravessar o mundo sem tentações. Elas ainda fazem parte da nossa bagagem. Elas nascem connosco, assomam de nós e alimentam-se de nós, quando nós não as combatemos dedicadamente. Portanto, nós devemos ser vigilantes, mas amorosamente. Qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Um bom lavrador, ele cuida com amor da sua terra e das suas sementes. Então, assim, sejamos nós. Entretanto, devemos lembrar-nos sempre do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Quantas vezes nós sorrimos em situações equivocadas para mais tarde chorar. Então que choremos agora, quando estamos a opor resistência às nossas imperfeições, para depois podermos sorrir também, vencidas as tentações. Que possamos estar ou ficar mais conscientes de que nós mesmos temos um imenso trabalho para fazer connosco.